Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene irá jurar a Antônio que mostrará quem Agatha é de verdade. Graça e Jonatas vão armar contra o Caio e vão se dar muito mal. Enquanto isso, Caio leva sua mãe até Jurecer, e quando eles chegam, o pajé vê uma sombra em cima de Agatha e desmaia logo em seguida. Agatha é impedida de entrar por forças maiores, e Caio percebe que tem algo de errado com a sua mãe. O pajé vai revelar um segredo que vai deixar Caio em choque. Aline recebe a visita do geólogo em suas terras, e uma pessoa misteriosa aparece para revelar que ele foi pago por Irene. A vilã será cercada por todos os lados, e Nice contará ao delegado Marino que foi ela quem encomendou a morte de Agatha. Antônio não vai deixar barato e decidirá se vingar de Irene. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer depois que Irene garantir a Antônio que o fará esquecer Agatha. O fazendeiro fica nervoso e Irene avisa. Eu vou te provar que a Agatha é falsa e ardilosa, Antônio. Os dois começam a discutir e Irene continua determinada no que falou, sem imaginar que nesse momento a casa está prestes a cair por outro lado. Na delegacia, Marino descobre que Gregório havia feito diversas ligações para Nice, por um longo período de tempo. O delegado manda chamar um policial e avisa. Essas ligações são o suficiente para comprar o envolvimento da Nice no que aconteceu com a Agatha. Mas isso tá estranho. O que a herdeira da Cândida tem a ver com a Agatha? Eu acho que alguém mandou a Nice encomendar o serviço. Usou ela como um canal. O policial pergunta o que eles irão fazer, e Marino avisa. Vamos atrás da Nice agora mesmo com um mandado. Eu quero ouvir tudo o que essa mulher tem a dizer. Ainda hoje nós vamos descobrir quem foi que mandou acabar com a Agatha. Sem perder tempo, Marino faz o que falou, consegue o mandado e vai atrás de Nice para descobrir a verdade. Não demora muito, até que o delegado chega no bar acompanhado de alguns policiais, e todas as moças se surpreendem com a presença dele. Assustada, Nice começa a observar de longe e escuta quando Marino avisa. Eu quero conversar com a Nice. Onde ela está? Todos se encaram mais ainda. Nice percebe que está sem saída, entra no personagem da falsa missionária e pergunta. Pois não, delegado? Eu estou bem aqui. Marino fala. Eu preciso esclarecer umas coisas, e você tem que me acompanhar até a delegacia. As moças em volta arregalam os olhos mais ainda, e Nice fica apavorada. A mulher faz o que o delegado mandou e vai junto com ele. Quando chegam, ela disfarça e fala. Eu não sei o motivo do senhor me chamar, delegado. Houve algum problema com o meu estabelecimento? Marino responde. Eu te chamei porque eu quero saber qual a sua real relação com o Gregório, homem que raptou a Agatha. Quando escuta aquilo, Nice percebe que está prestes a ser desmascarada. Fica com mais medo ainda e diz. Eu não sei do que o senhor está falando. Deve haver algum engano. Marino mostra os registros das ligações entre os dois e comprova tudo. Nice treme de medo e avisa. Eu só vou falar na presença do meu advogado. Nervoso, Marino manda um dos policiais chamar um advogado público para Nice. Enquanto isso, Caio conta a Aline que é irmão de Jonatas. A mulher entra em choque com a descoberta, arregala os olhos e fala. Meu Deus do céu, Caio. Quer dizer que você e o Jonatas são irmãos mesmo? Nunca que eu podia imaginar algo do tipo. Caio conta. Mas ele não aceitou essa ideia. Disse que vai provar quem a minha mãe é. Acontece que eu tô muito preocupado com a minha mãe e com tudo isso que tá acontecendo. Aline aconselha. Por que você não leva sua mãe até o Jurecer? O pajé pode te ajudar. Caio fala. Você tem razão, Aline. É uma boa ideia. Vou levar a minha mãe até o Jurecer. Caio não perde tempo e vai fazer o que falou.
O rapaz se encontra com a sua mãe e pede para ela ir com ele até a oca de Jurecê. Ágata aceita o convite. Os dois entram na mata e quando se aproxima da oca do homem, Ágata começa a se sentir mal e comenta: "Que sensação esquisita é essa? É como se eu não estivesse confortável aqui." Jurecê se aproxima junto com a sua família e Caio diz: "Essa daqui é a minha mãe, Jurecê. Eu trouxe para o senhor conhecer." Assim que coloca os olhos em Ágata, Jurecê enxerga uma sombra em cima da mulher, arregala os olhos e desmaia na mesma hora. Todos entram em choque. Os filhos do pajé correm para socorrê-lo e Caio também corre preocupado. Jurecê abre os olhos e começa a recobrar a consciência. Todos levam Jurecê para dentro, menos Ágata, que fica na parte de fora, paralisada, observando tudo. Confuso e preocupado, Caio pede: "Entra, mãe. Vamos entrar." Ágata se sente pior ainda e fala: "Eu não consigo, meu filho. Não consigo. Eu vou ficar te esperando aqui fora." Caio estranha mais ainda e questiona: "Como assim não consegue?" Ágata responde: "Pode entrar, meu filho. Eu vou ficar aqui te esperando." Caio não entende nada e entra para ver como Jurecê está. Preocupado, ele se aproxima do pajé e pergunta: "Você tá passando mal? Precisa de alguma coisa?" Jurecê o encara no fundo dos olhos e responde: "Eu vi o mal, Caio. Ele tá se aproximando." Jurecê viu perigo se aproximando de Caio com muita força. Caio entra em choque, arregala os olhos e questiona: "Mas que mal é esse? Que perigo que é?" Jurecê responde: "Caio precisa encontrar o objeto de proteção que ganhou quando era criança. É o único jeito de Caio se manter a salvo." Caio continua preocupado com as previsões e logo depois vai embora junto com Ágata. O rapaz deixa sua mãe em casa e vai até a fazenda de Aline para contar o que aconteceu. Quando chega, Caio encontra Aline conversando com o geólogo Miguel. E sem desconfiar de que ele foi contratado por Irene e Tadeu, Aline comenta sobre as suas suspeitas de diamantes em suas terras. Miguel diz a Aline que a análise irá custar uma verdadeira fortuna e fala que existem poucas chances de ter algum diamante lá. Pensativa, Aline questiona: "E agora? Onde que eu vou arrumar tanto dinheiro para fazer essa tal pesquisa? Meu pai do céu!" Caio continua desconfiado do jeito de Miguel. E enquanto isso, na delegacia, o advogado de Nice chega e ela nega todas as acusações de Marino. Com medo, Nice diz: "Eu não sei quem é esse tal de Gregório. Eu acho que clonaram o meu número. Por isso que tem esse tanto de ligação com ele." Marino não acredita em nada do que escuta e avisa: "Se a polícia descobrir que você mentiu no seu depoimento, Nice, as coisas podem ficar muito piores para o seu lado." Nice termina o depoimento e vai embora da delegacia. Com medo, a mulher corre até Irene e avisa: "A gente precisa conversar. O delegado está na minha cola para descobrir quem foi o mandante que pagou para acabar com a Ágata." Furiosa, Irene fala: "Se você tivesse feito seu serviço direito, nada disso estaria acontecendo agora. O que você quer comigo?" Nice responde: "Eu preciso de um bom advogado, Irene. Até apareceu um defensor público para me ajudar lá na delegacia. Mas eu preciso de um advogado de verdade. E você vai pagar para mim." Furiosa, Irene retruca: "Mas de jeito nenhum. Se o delegado está desconfiado, é porque você não fez direito a sua parte do plano. Se vira agora." Irene tenta sair andando, mas Nice a segura e diz: "Pelo jeito, você ainda não entendeu a gravidade da situação. Se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou até a delegacia agora mesmo e confessar que você é a mandante." Irene fica mais furiosa ainda e mente: "Tá bom. Pode deixar que eu vou arrumar um bom advogado para você." Irene sai andando apreensiva. Nice fica desconfiada e segue a vilã.
Sem perceber que Nice está logo atrás, Irene telefona para uma pessoa misteriosa e avisa. A Nice acha que eu vou pagar um advogado caro para ela, mas não vou mesmo. Eu preciso que você dê um jeito na Nice o quanto antes para mim. Acabe com ela antes que ela resolva abrir a boca para alguém. Nice se assusta com o que escuta e, furiosa, fala. A Irene acha que vai passar a perna em mim, mas ela tá muito enganada. Eu vou acabar com ela agora mesmo. Com sede de vingança, Nice corre até a delegacia e quando entra na sala de Marino, anuncia. Irene La Selva. Confuso, Marino questiona. O que foi que você disse? Nice responde. Você não queria saber qual a minha ligação com o Gregório? Pois então, a Irene La Selva mandou eu ir atrás dele e pagou uma verdadeira fortuna pra gente acabar com a Ágata. Foi ela. Eu tenho provas, tenho mensagens, ligações e vários comprovantes bancários também. Marino entra em choque com a revelação e manda expedir um mandado contra Irene. Pasmo, Marino fala. Eu tenho que ligar pro Caio agora mesmo. Marino faz o que falou e em outro canto da cidade, Caio recusa a ligação do delegado. O rapaz decide buscar a sua mãe e levá-la até a plantação de Aline para conversar. Quando chegam, Ágata reconhece Miguel de longe e diz para Aline. Aquele homem, aquele geólogo, você não pode confiar nem um pouco nele. Aline estranha e questiona. Como assim? Quem me indicou ele foi a Lucinda, lá da cooperativa. Parece que ele estava no topo da lista de geólogos. Ágata fala. Estão enganando você e a Lucinda. Esse homem não vale nada. Eu conheço o Miguel há anos. Se ele está aqui nas suas terras, é porque alguém mandou ele vir para cá. Aline fica receosa com o que escuta e decide investigar. Esperta, ela aproveita a primeira distração do geólogo, pega o celular dele e encontra várias conversas entre ele, Tadeu e Irene. Aline descobre toda a verdade, olha para Caio e avisa. Eu vou atrás da Irene e vou acabar com ela agora mesmo, não importa onde ela estiver. Também furioso, Caio avisa que irá com ela. Enquanto isso, na boutique de Graça, Jonatas aparece para conversar sobre o plano. Graça olha para os lados, confere que não tem ninguém de olho e pergunta. O que você estava querendo saber, Jonatas? Jonatas responde. Eu até concordei em te ajudar com esse plano, Graça, mas eu não quero que ele prejudique a Aline, me ouviu? Nesse momento, Yandara se aproxima e começa a escutar a conversa entre eles. Yandara descobre todos os planos de Jonatas e Graça contra Aline e Caio e entra em choque. Segundos depois, Jonatas vai embora e Irene entra na boutique na mesma hora. Confusa, ela pergunta. Esse daí não é o filho do Gentil? O que ele estava fazendo aqui? Graça inventa uma desculpa e conversa com Irene, até que, de repente, Aline e Caio aparecem furiosos. Cínica, Irene questiona. Mas o que está acontecendo aqui? Aline grita. Eu descobri toda a verdade. Descobri que a senhora chamou um geólogo falso. Cheia de ódio, Graça manda. Caio, tira essa mulher da minha loja agora, antes que eu não responda por mim. No lado de fora, Jonatas vê a confusão e decide voltar. Quando ele entra, Caio pergunta. O que você está fazendo aqui, Jonatas? Yandara os interrompe e fala. Foi o destino que mandou ele de volta. Vocês precisam saber que ele e a Graça estão armando para separar você e a Aline, Caio. Eu vi tudo. Caio entra em choque. Aline fica furiosa e avança em Graça e Irene. Ágata chega no local e vê o seu filho dando uma lição em Jonatas. A confusão fica maior ainda, até que o delegado Marino chega, interrompe a todos e leva Irene presa por tentar acabar com Ágata. Irene tenta falar que é inocente, mas o delegado diz que tem provas e ela surta de vez. Eu sou inocente! Eu não fiz nada! Eu juro que eu não fiz nada!
O que você achou da atitude do Jonatas de querer se juntar à Graça contra o Caio? Coloque a sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.